Bom, então, bom dia a todos. Eu peço desculpa pelos atrasos, nós estamos com umas dificuldades técnicas. Então... Oi? Não, tem que esperar. Vai ter que ser no Google, por enquanto. Mas, então a gente começa agora o último dia da terceira jornada de Filosofia Oriental da USP. Nós estamos na primeira mesa sobre questões de filosofia chinesa e japonesa. Infelizmente o Sasha, que ia falar sobre Leibniz e Malebranche, não vai poder vir, ele está doente, ele mandou uma mensagem avisando, pedindo para avisar. Então nós vamos começar agora com a apresentação do Carlos Alberto Bento Correia, que vai falar sobre a figura do mestre em Chuangzi. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, então. A mais vindo de longe, né? Sou da Unimep, Piracicaba, Universidade Metodista de Piracicaba. E é legal que o pessoal da pós deu essa oportunidade, né? De estudar um tema bem diferente, né? Vamos dizer assim, diferente. Ainda mais sobre o tema dentro da área da educação. No caso, eu estudo na História da Educação, na verdade. História e Filosofia da Educação. Mas o autor que eu peguei para estudar, escolhi para estudar, ele é bem categorizado como filósofo. Então, acho que entra bem no tema de filosofia oriental. Qual que é o lance, então? Vou tentar ser bem preciso. Aí depois vocês, que eu não falar, né, que ficar de fora, alguma coisa assim, aí vocês preenchem, né, pra ficar vazio. Então, qual que é a pesquisa, né? Pesquisa sobre formação, como é que se forma, né? Como é que se educa. A partir do texto clássico chinês chamado Xuanzi. Esse é um jeito de falar. Xuanzi. Tem vários jeitos. A grafia é a mesma, mas tem vários jeitos de falar. Vocês podem ver que o Lucas usou um jeito, o professor Florentino Neto usou de outro jeito e eu estou usando de outro. Então, não esperem de mim assim, corrigir alguém, falar assim, não é assim que fala, é assim. Não. O chinês é muito amplo, né? Então é muito fácil, às vezes, a gente fala assim, é uma língua bem imprecisa, um negócio bem impreciso. Então, essa é uma coisa a ser considerada. Então, eu não vou padronizar, eu não vou falar assim, esse é o nome certo. Então, eu digo Xuanzi, mais fácil para mim, mais dinâmico, enfim. Só que antes de fazer essa pesquisa sobre educação, a possibilidade de educar no texto do Xuanzi, qual que é a sacada aí, né? É a partir do nome, do próprio nome, Xuanzi, que é o nome do texto. O nome do texto. Xuanzi é o nome do texto que é atribuído ao mestre Xuanzi, mestre Xuan, mestre Xuan. Ou um jeito bem mais suave ainda, né? Xuan. Dá pra falar, entendendo? Xuanzi. Qual que é o meu detalhe aqui? O Tsu. Também pode falar Chi. Já tem uma diferença, né? Então, se vocês quiserem, eu posso agora continuar com o Chi. Se quiser pode usar o microfone agora também, aqui tá. Alô? Bom dia. Tudo bem com vocês? Pode ser. Tá. Esse ponto é só um ponto, né? Tem costume de colocar um ponto aí. É o ponto final, só que em chinês. O que é esse Tsu, então? Normalmente se traduz como mestre. E mestre, pra gente aqui, que veio do latim, do magister,
pode significar quem comanda, dirige, quem comanda, quem dirige, quem conduz, basicamente. Pode significar, no português, professor, que é dotado de, ou a pessoa que é dotada de excepcional capacidade de saber ou talento. Então, uma pessoa que está capacitada para instruir, para educar, basicamente. Só que o tsu, ou ti, ele tem o primeiro significado de filho, criança pequena. Porque se vocês olharem, ele parece um bebezinho enrolado no pano, sabe? Bebezinho de colo. Parece isso. Lembra isso. É para lembrar isso, representar isso, né? Então, o que tem a ver então com o mestre, né, com o professor? Como sufixo, como a gente chama aqui de sufixo no ocidente, no português, né, que vai num nome, e junto ele vai significar outra coisa, pode significar outra coisa, aí ele vai significar o seguinte: antigo título, além de, né, primeiramente, além de filho, criança, semente, pode significar antigo título honorífico dado a um sábio ou homem virtuoso. Formar grãos, dar sementes. Detalhe: formar grãos ou dar sementes. Então tem duplo significado. Duplo não, né? Triplo, quádruplo, tem vários. Então qual que foi a minha, o que me marcou, né? Vamos dizer assim, o que me marcou para começo de pesquisa? Na verdade, essa é só uma parte da pesquisa, né? Eu estou começando meio que de trás para frente, assim. Esse seria o terceiro capítulo da dissertação. O segundo capítulo, aí sim, é bem informação mesmo, né? Quais seriam as sugestões do Chuang Tzu para, a educação seria legal assim, vamos dizer assim. Só que antes disso daí, eu estou pegando o nome dele. Então eu leio aqui, né? Além de ser, como é o caso de Chuang Tzu, o Tzu, quando junto de Chuang, mestre Chuang. Então nesse caso eu proponho a seguinte questão: Tzu ou Ti poderia significar uma relação mais próxima entre mestre e discípulo, como a gente traduz mestre e discípulo. Mestre do latim e discípulo. Aí o discípulo já fica já tem duas raízes, né? É grega ou é latina também. Mais grega, acho. Ou melhor, o mestre não seria somente um condutor do seu discípulo, ou aquele que plantaria a nova semente. Mas, né, o mestre não seria somente isso, aquele que conduz, ou aquele que planta essa nova semente, que ele está plantando, ou aquele regador que vai molhar a planta. Mas seria ele mesmo seria a semente, a criança, que cresceria e se tornaria o discípulo? Essa é uma pergunta, na verdade, não é uma afirmação. De todo modo, essa pesquisa consideraria essa possibilidade de conversa, diálogo entre os termos mestre e ti. Portanto, procurando abordar criticamente essa questão. Então, a minha proposta, vamos dizer assim, é o cuidado antes de avançar. O cuidado. Na verdade, eu não estou apresentando um resultado assim, eu estou apresentando uma primeira impressão de como eu pretendo caminhar agora. Eu estou trazendo uma questão aqui para ser dividida, para ser discutida. Não que seja já uma afirmação, na verdade eu já andei um pouco a pesquisa, já tem um resumo expandido também que já vai ser apresentado em novembro, lá na Unimap mesmo. Aí já é um negócio um pouquinho mais detalhado. Até estou com o texto aqui, mas não está pouco tempo. Acho que basicamente é isso. Não vou ocupar os 20 minutos, né? Ficar mais
Só nessa questão mesmo. Resumindo, mestre, no contexto chinês da antiguidade principalmente, traz um significado não só de ser uma coisa mais próxima do aluno, mestre mais próximo do aluno, não só isso, materialmente ou não sei, fisicamente, simplificando, mas assim, filosoficamente, uma relação taoísta. Não usei o termo ainda, mas é daí que vem a coisa. Mais taoísta, menos confucionista. Eu só estou usando isso para tentar contextualizar, né? Mas sem detalhar muito, porque senão enche muito detalhe, né? Essa relação mais taoísta, ou seja, a sua ligação com o aluno, você como mestre, a sua ligação com o aluno é de continuação. Você não está simplesmente dando algo para o seu aluno crescer. Você é o crescimento do seu aluno. O seu crescimento é o crescimento do aluno. O discípulo é a continuação, seria a continuação do mestre. Essa que é a minha suspeita. Não é bem comum. Afirmação. Basicamente isso. Mestre e aluno como a mesma semente que vai crescer, vai virar árvore, é o mestre e aluno. Quase que ao mesmo tempo. Mas não ao mesmo tempo de ser a mesma coisa. Enfim, estou explicando mais, acho que eu estou começando a complicar, né? Mas essa que é a pergunta, né? Não ser só condutor. Ser ele o discípulo. Ele discípulo, mestre, ele discípulo. O discípulo é ele. Não é outra pessoa, é ele mesmo. Só isso. Muito obrigado, Carlos. A gente vai agora para a apresentação do Júlio, que vai falar justamente sobre o renascimento como estado de consciência no budismo. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Júlio, eu faço na graduação de Letras Japonês e Português, aqui na FEFELESH. E o que eu vou apresentar é algumas informações que eu encontrei durante a elaboração do meu trabalho de graduação individual, que eu fiz como conclusão do meu curso de letras, que ainda não está concluído, mas processo de conclusão. E um tema que me interessou bastante foi o renascimento no budismo. É muita coisa falada sobre renascimento, ou algumas pessoas conhecem como reencarnação ou como transmigração. E eu tentei pesquisar um pouco sobre isso vendo algumas fontes chinesas e japonesas. Primeiro, a minha fala vai estar dividida em duas partes. E a primeira parte, falar brevemente, do jeito que eu posso, sobre o conceito de Atman e Anatman. São dois conceitos muito fundamentais dentro do budismo. Também não só do budismo, mas na filosofia indiana como um todo. O Atman seria aquilo que é conhecido como Self, como o indivíduo, como as características, as potencialidades e o absoluto. No caso do budismo, muito falado de Anatman,
que seria uma negação do Atman. Em japonês, a tradução do ideograma significa eu, e do outro caso, não eu. Então ficaria uma relação um pouco mais próxima com o sânscrito, que Atman é um pronome reflexivo, significa si mesmo, eu mesmo, si mesmo, enfim, todos esses casos. No chinês e japonês ficou como eu. E o budismo diz que, na verdade, o Atman ele é condicionado, ele é formado por uma conjunção de vários componentes, vários componentes que são chamados de 5 agregados. Em sânscrito é Panchaskandaha, ou Gon em japonês. O que seriam isso? 5 agregados. Há uma vasta literatura falando sobre esses 5 agregados, que seriam a forma, sensações, concepções mentais, volição e consciência, ou discriminação. Todo objeto, todo ser tem uma forma. E quando isso é aprendido, ele é aprendido através das sensações. Visão, tato, audição. E dessa sensação é formada uma concepção mental da pessoa que está aprendendo isso. E através dessa concepção mental é produzido algum tipo de volição. Se eu vejo algo bonito, se eu vejo algo que parece gostoso, eu tenho uma volição quanto a isso. Eu posso ter fome, eu posso ter uma repulsa, enfim, algum tipo de volição, algum tipo de vontade frente àquilo que eu percebo. E tem uma consciência, uma discriminação. Eu, através da minha concepção mental do objeto, começo a criar ideias e valores, enfim, eu começo a analisar mentalmente aquele objeto. E todos os objetos, tudo que existe, é formado por causas e condições. Então, uma pessoa nasce pela conjunção de vários fatores, mesmo que sejam os fatores físicos ou sejam fatores de química, digamos assim, entre um pai e uma mãe que se encontraram, mas que esses mesmos nasceram de outras causas e condições. Uma árvore só nasce porque ela uma semente é plantada, e porque chove, porque ela molha, enfim. Tem várias condições. Então, pelo fato de tudo ser formado através de condições, o budismo diz que as coisas não existem por si, e sim nessa junção de tudo. Eu não existo por mim mesmo. Eu só existo como eu, como uma pessoa que se enxerga como eu, porque eu nasci no Brasil, eu falo português, eu nasci dos meus pais e minha mãe, então eu tenho o cabelo que eu tenho, eu falo do jeito que eu falo. Se eu tivesse em outras condições, eu seria outro eu. E assim continuamente. E não só as pessoas, como todos os objetos. E também tem um conceito que é um Atman como verdade absoluta, verdade universal. Uma existência que transcende a condicionalidade. Seria de onde todos os seres, de onde provém todos os seres, algo que todos os seres compartilham. No caso do budismo, o budismo ele nega o Atman, mas não o Atman. Eu coloquei o primeiro em letra minúscula, o segundo em letra maiúscula. Em sânscrito não tem letra minúscula ou maiúscula, só uma questão de explicação. Porque o Atman pequeno seria um Atman individual. É esse formado pelos 5 agregados. É isso que o budismo negaria. Um budismo tomado como um todo. Aqui eu digo budismo chinês, budismo japonês, tibetano, indiano, enfim. Como um todo, é uma premissa básica do budismo que ele nega isso. Você não existe porque você existe sozinho. Você tem condições que te causaram. Se não fossem as condições, você não seria quem você é. Porém, uma tese defendida por alguns pesquisadores é que o Atman impessoal, esse absoluto, essa existência transcendente, não é negado no budismo. O budismo só nega o indivíduo e não o absoluto. Isso é controverso, há muitas pessoas que não vão afirmar isso, mas há alguns pesquisadores que procuram nos textos budistas argumentos que digam que não, na verdade o que é negado é só esse, mas não todo. O que contraria a boa parte dos pesquisadores, dos estudiosos.
e dizem que não existe nada para o budismo, então nenhum absoluto. Aqui não, aqui é o contrário. São teorias defendidas por o Ananda Coomaraswamy, ou Kamaleshwar Bhattacharya, que é um estudioso francês, enfim, e por várias outras pessoas. Enfim, exatamente porque existe esse Atman, pode existir a ideia de renascimento. Quando uma pessoa morre, os fatores que a compõem se desmancham. A consciência deixa de existir, o corpo deixa de existir, tudo se desmancha. Mas alguma coisa volta para o absoluto. Poderia ser a vida, por exemplo. Quando uma pessoa morre, a vida do universo não deixa de existir. Ela está manifestada em várias pessoas, nos bilhões de seres humanos que tem na Terra, nos milhões de animais, em outras coisas. Então, a vida faz parte desse absoluto. É algo que, mesmo que se todas as pessoas do mundo existissem, a vida, como princípio fundamental absoluto, continuaria existindo. Como o vento que sopra. Mesmo que não esteja ventando, não quer dizer que o vento deixou de existir. O vento ainda existe como potencialidade, existe presente no absoluto. Então é essa a ideia que existe no budismo. A partir disso, a gente vai para a ideia do samsara. Seria a roda de renascimentos. Quando uma pessoa... O que é acreditado normalmente é que as pessoas morrem e podem renascer em outro corpo, com outra vida, com outro nome. Uma ideia parecida com a ideia do espiritismo. Que a gente pode nascer em outros planos. No caso do budismo, porque a vida é um fluxo contínuo, por causa do absoluto, você pode renascer em diversas formas a partir do seu karma, a partir daquilo que você faz. E isso exerce função nos próximos nascimentos. E esses nascimentos tem várias classificações de tipos diferentes de nascimentos que pessoas podem ter. São os chamados 6 reinos, ou caminhos da existência. Que seriam deuses. Uma pessoa, quando morre, ela poderia renascer, teoricamente, como um deus, como um deva. Como um homem, no nosso caso. Poderia renascer como um antideuses. Difícil a tradução dessa palavra, que em sânscrito é Ashura. Seriam a contraparte dos deuses. Só que não são demônios, no sentido cristão que a gente tem. Eles são simplesmente antagônicos, mas eles não são necessariamente maus. Poderiam renascer como animais, como espíritos famintos, ou nascer nos infernos. Existe uma vasta literatura que mostra todos esses tipos de nascimentos. Então a ideia que as pessoas têm é que se alguém comete alguma ação, depois que morrer, ela pode renascer numa próxima vida, sei lá, como uma vaca, ou como uma planta, ou nascer no inferno, sofrendo, alguma coisa assim. Essa é a ideia básica que permeia toda a mentalidade indiana. E o objetivo do budismo, assim como o objetivo de várias correntes indianas, é a libertação desse ciclo infinito. Você pode passar por esses mundos eternamente, várias vezes. E o objetivo é você se libertar. Através do conhecimento, através de práticas ascéticas, através de meditação. Enfim, se libertar dessa roda que nunca para. E acho que bastante gente já deve ter visto essa imagem. Essa é uma representação tibetana desse ciclo. Está um pouco difícil de ver, mas no círculo do meio, maior, há 6 divisões. Está representado essas 6 existências. Os deuses fazendo festas, os homens trabalhando com as nossas vidas, com a vida que nós temos aqui, os ashuras, os animais, então há representado vários animais, os espíritos famintos, que seriam como fantasmas, e os infernos, pessoas sofrendo e tal. Essa aqui é a roda do samsara, uma representação imagética. Porém, o que eu encontrei é que, na verdade, essa roda é uma metáfora para uma explicação do que seriam esses renascimentos.
Esses mundos, todos esses mundos representados, podem não ser interpretados literalmente, e sim metaforicamente, como níveis de profundidade espiritual. Uma pessoa pode estar em um mundo diferente de acordo com a sua profundidade espiritual, com o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, se uma pessoa está triste, está deprimida por algum motivo, ela está nascida no inferno. Ela não vê nenhuma possibilidade de sair daquela tristeza. A única coisa que ela consegue se ocupar é daquela tristeza. Então ela não é mais um ser humano. Um ser humano seria aquele que é centrado, que está tranquilo, que não tem, as emoções estão apaziguadas. Uma pessoa no inferno não, ela simplesmente só consegue ver que ela está sofrendo. Só que aí por algum motivo, não sei, assiste um filme, um episódio de Monty Python, alguma coisa assim, ela se alegra. A partir desse momento, ela morre no inferno e nasce no mundo dos deuses. No mundo onde só há prazer, só há felicidade. Ela não está mais do mesmo jeito, ela não está mais preocupada com as tristezas, com as aflições que ela estava tendo. Ela está feliz e parece que nada vai atingi-la enquanto ela está rindo. E pode acontecer alguma coisa, de repente ela pode sentir uma vontade muito grande de ir no banheiro. Então ela vira um animal, ela precisa satisfazer um desejo corporal. Então ela morre no paraíso, morre como um deus e renasce como um animal. E esse ciclo acontece várias vezes durante o dia, todo mundo sabe. O pessoal pode vir muito feliz para a faculdade e lembrar que tem uma prova. Nesse momento, imediatamente você morre como ser humano ou como Deus e cai no inferno, porque você não estudou antes. Então isso acontece muitas vezes durante o dia. Então não é uma morte física, mas sim uma morte mental. É um processo mental. Então os 3 reinos representam diferentes níveis de profundidade espiritual. 3 reinos aqui é um conceito um pouco maior. No caso desses 6 mundos, ele está dentro de outras 3 esferas maiores. O mundo da forma, o mundo não forma, o mundo do desejo, que eu não quis tocar no meu trabalho. Embora sejam alcançados através da meditação, se você medita, você começa a transcender esses mundos. A partir do momento que se deixa um estado meditativo particular e retorna ao estado da consciência comum, deve-se, em teoria, retornar ao reino do desejo. Takasaki Jikido escreveu isso. Ou seja, além desses 6 mundos, existem 4 mundos. 4 mundos além. Então se tornam 10 mundos. Um desses mundos é o mundo de Buda. Você medita a tal ponto que você consegue transcender essa realidade e chegar a um estado onde você consegue compreender a realidade como um todo e não ficar mais preso a essas rodas. Ok? E um conceito bem importante no caso da China e do Japão foi o Ichinen Sanzen. Foi um conceito criado na escola japonesa da Tendai, que explica isso. Ele diz que todos esses mundos estão presentes dentro de cada um desses mundos. Então você pode, mesmo você sendo um Buda, pode ter algum momento que você pode cair, você pode ter uma certa tristeza. Então você, de certo modo, cai no inferno. Mas você já compreende a realidade de um modo diferente. Então você não fica totalmente imerso naquilo. Você tem um pouco de liberdade quanto a isso. Então cada instante de vida possui os 10 estados. É um conceito fundamental no budismo chinês, no budismo japonês, que foi passado para muitas escolas. E tem vários tipos de outros renascimentos, vários estados meditativos. Você pode alcançar outros mundos também. Não é só o nosso mundo aqui, a Terra, ou o mundo Sarra, como é conhecido, o mundo de sofrimentos, mas há outros paraísos, há outros mundos de outros Budas, que esse foi o foco maior da minha pesquisa, que foi a Terra pura. É um conceito de uma Terra que existe em algum lugar do universo, no oeste, onde há um Buda que preside, que ensina a lei, ensina o Dharma budista o tempo todo para as várias pessoas que conseguem nascer nesse mundo. E aí lembrando que nascer, você não morre aqui na Terra e vai nascer num paraíso. Você simplesmente consegue elevar a sua mente a um tal ponto de que você vê o mundo de modo diferente. Você vê um mundo apaziguado, mais tranquilo, você consegue ver as relações, você consegue perceber que as coisas são dependentes uma das outras. Então seu sofrimento é menor. Enfim.
E para você, por exemplo, para você conseguir chegar nesse mundo, a ideia é que você recita algo que é muito famoso no Japão. Você recita o nome desse Buda. Vários professores já falaram disso na segunda-feira. Você recita Namo Amida Butsu, significa eu me entrego ao Buda Amida, eu tomo refúgio no Buda Amida, e você consegue desenvolver um estado mental que você renasce nessa terra, através da purificação da sua mente. E isso é colocado em vários sutras diferentes. Você purifica a sua mente, você sai daqui e você nasce em outro mundo. E muita gente dizia que a Terra pura é muito longe, porque na verdade essa Terra está a milhões de quilômetros distante, então é difícil de alcançar. Como é que eu vou conseguir chegar lá? Como eu vou conseguir nascer lá? Se você vê isso como uma metáfora de que você desenvolve um estado mental, você compreende por que você consegue nascer nessa Terra pura. Então a questão da distância se torna sem sentido, porque é um estado mental. Então ela transcende o espaço por causa disso. Meu tempo está acabando. Então, só para terminar, essa ideia de que, na verdade, esses nascimentos são estados mentais está presente em muitos pensadores budistas. E um que a gente encontra é o mestre Chi, que é um mestre chinês do século VI, é o fundador de uma das principais escolas mais filosóficas de budismo japonês, a Tendai, em budismo chinês, Tiantai. Ele que criou esse conceito de Ichinen Sanzen, 3.000 mundos em um único pensamento. Em um único pensamento eu posso transitar por vários mundos diferentes, ou eu posso passar o tempo todo por vários mundos. Depois aparece também Kukai, é o fundador do budismo esotérico japonês, chamado Shingon, que desenvolveu uma teoria, Sokushin Jobutsu, que é tornar-se Buda neste corpo presente. Para você virar Buda, você não precisa ficar morrendo e nascendo eternamente até conseguir se elevar. Não, você consegue fazer isso aqui, através de meditações específicas. Esse conceito foi parar também em Nichiren, que, como um seguidor da Tendai, aplicou o Ichinen Sanzen, com 3.000 mundos em um único pensamento. Ele também, nas cartas, nos textos, ele coloca desse jeito. Há o monge Tenju, que é um monge chinês do século XIV, que diz que não há mundo fora da mente, não há mente fora do mundo. Ele está dizendo sobre a Terra pura, mostrando exatamente que a Terra pura não é um lugar físico, mas sim um lugar mental. E por último, Kakuban, que é um mestre Shingon do século XI e XII, que em vários textos, como Amida Rishaku, ele diz que a Terra pura não é um lugar diferente da mente, é um lugar que você consegue alcançar através da meditação. Então não é um conceito que deve ser tomado literalmente, mas sim um conceito mental. Bem, é isso que eu pesquisei. Meu tempo acabou. É isso, muito obrigado. Bom, então a gente pode fazer uma sessão de perguntas agora. Agradeço o Júlio e o Carlos pelas apresentações. Se alguém quiser fazer alguma questão. Sim. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Carlos e o Júlio pela palestra. É muito interessante essa posição, porque quando o budismo ele herda a sabedoria Vedanta, vamos pôr dessa forma, né? Ou é um herdeiro, ele quebra esse Atma, ele nega esse Atma individual, essa manifestação como uma manifestação do todo e de mesma natureza. Portanto, não haveria um paradoxo em se falar em renascimento. Parabéns, esse enfoque aí de que esses renascimentos, como não vou ser permanente, sou circunstancial, sou cogerado, adotar esse renascimento para uma só existência. Isso daí, em termos da psicologia, tem muita aplicação. Parabéns, Sérgio Soares. Obrigado. Bom, então, acho que continuando um pouco essa discussão,
Eu achei muito boa, muito interessante a sua apresentação, acho que você falou com muita clareza também. Mas eu fiquei realmente chocado com essa questão do Atman, com a maneira como foi formulado, pelo que você disse, pelas teses desses autores, né? Porque eu tenho a impressão que, pelo menos pelo contato que eu tenho, o que se diz geralmente costuma ser justamente o contrário, né? Quer dizer, o Atman que está sendo negado, não é, o self que está sendo negado não é o self individual, convencional. Esse existe em um sentido convencional. O que não existe é esse self absoluto, esse self essencial, essa natureza enquanto algo de permanente e subsistente por si mesmo. Porque tudo é codependente. Então a única coisa que existe, ainda que em um sentido convencional, é esse self dos agregados que não tem nenhum self absoluto, não tem nenhuma essência em si mesmo. E aí parece que justamente tem muitos budismos, né? Eu acho que certamente tem alguns budismos que se aproximem mais dessa ideia, talvez, de um Atman permanente. Eu acho que tinha até aquela discussão com os Wadins, eu acho que são os que defendem justamente a noção de que há uma pessoa, e que justamente eram muito criticados por causa disso dentro do contexto do budismo indiano, né, do budismo Madhyamaka, talvez, também. Então, o que eu queria perguntar, na verdade, é se nesse caso, porque nesse caso parece que o que dá a resposta, bom, nesse caso, então, o que renasce, né? E aí parece que o argumento muitas vezes vai nesse sentido do contínuo, né? Na verdade não é exatamente um self, quer pessoal, quer absoluto, que está renascendo, mas sim é o contínuo kármico que dá essa continuidade ao ciclo do samsara. E isso parece muito claro, por exemplo, na argumentação do Vasubandhu, quando ele vai discutir essa questão porque ele está discutindo justamente com escolas que defendem a ideia de que é preciso que haja um agente permanente justamente porque há as ações, então tem que ter um agente que seja subjacente. E o Vasubandhu está falando, não, mas olha, simplesmente um contínuo de ações, assim como o rio é apenas o fluxo. Se você tirar o fluxo d'água, se você tirar a água, não tem mais rio ali. Então, eu não sei assim, o que você acharia nessa questão, como lidar com aparentemente essas interpretações até contemporâneas também, que na verdade parecem dizer justamente o contrário, ao menos em relação a certos budismos mais conhecidos como Madhyamaka, talvez mesmo Yogacarya ou esses outros budismos indianos, né? Bem, é que realmente há correntes, por exemplo, no budismo japonês, budismo chinês, que mostram que na verdade existe esse absoluto. No caso do budismo esotérico Shingon, tem o absoluto na imagem de Mahavairochana, que é um Buda que é exatamente a representação desse absoluto, a qual quando você entende, você compreende esse absoluto, você pode também se tornar um Buda. Sim. Então, é como o fluxo e a função do karma, por exemplo. Aquilo que eu faço produz resultados kármicos que eu posso receber em vida ou pode acontecer depois, mas aí não vai ser exatamente eu quem vai receber esses frutos. Um livro que eu escrevo vai ficar aqui por muito tempo, então toda pessoa que ler aquele livro vai ser beneficiada por uma ação kármica que eu fiz. Karma necessariamente significa ação. Sim. Então escrever um livro, construir uma casa, plantar uma árvore, é uma ação kármica que pode ter um resultado imediato, com o qual eu vou ver, e um resultado que vai continuar por muito tempo. Não sei se responde exatamente a sua pergunta. Mas então acho que a outra pergunta seria se esse absoluto, porque acho que eu tenho a impressão que em qualquer budismo, seja indiano, chinês ou japonês, não é muito problemático que haja uma dimensão da realidade superior a tal questão da verdade suprema, né? Existe um nível de realidade que realmente é o da realidade propriamente dita, mas geralmente nas vertentes mais conhecidas do budismo indiano mesmo, pelo menos eu tenho a impressão, do Mahayana, né? não do Dharma ou do Hinayana, por assim dizer, parece que essa realidade não é pensada em termos de Atman. Isso que é essa realidade suprema não é pensada em termos, ou absoluto até, se quiser chamar dessa forma, não é pensada em termos de Atman, mas sim justamente de vacuidade ou de originação dependente, né? Agora, eu não sei, parece que talvez a gente esteja discutindo justamente a partir de tradições diferentes isso, né? Porque parece que no chinês e do japonês essa questão do self ou do eu e disso estar de alguma maneira relacionado com essa realidade absoluta tem um outro lugar aí, né?
É porque acho que o problema que causou essa grande gama de interpretações é o que o Bhattacharya fala bastante nos livros dele, é que no caso do budismo comumente conhecido como Theravada, né, budismo Hinayana, não tem um termo melhor, toda vez que fala de Atma, na verdade se fala através de uma via negativa. Eu nego as especificidades individuais, particulares de um ser. Eu falo, isso que você está apontando, isso não é o Atma. Isso que você está dizendo também não é o Atma. Aquilo não é o Atma. Então ele aponta todas as coisas da natureza, todas as coisas da realidade e diz, essas coisas não são Atma. Sim. Ou seja, ele está dizendo, mostrando que as coisas que a gente está vendo, com as quais a gente está lidando, não são Atma. Mas ele não está dizendo não existe Atma. Ele está dizendo que este Atma específico, individual, esse não existe porque ele é condicionado. Então ele é vazio, ele é condicionado. Agora um Atma absoluto não está sendo necessariamente negado. Tanto que, pelo menos no budismo Mahayana, você percebe que ele está presente lá. No budismo Hinayana talvez seja um pouco mais difícil. No caso do budismo Shingon, você vê que ele está. No budismo... Então, mas qual o budismo Mahayana também, né? Porque o Madhyamaka, por exemplo, é meio complicado. Parece fazer esse tipo de argumento no Nagarjuna. Então, parece complicado, mas eu acho que algumas coisas dá para interpretar assim. Porque eu, particularmente, eu tenho que me estudar agora, que é o objetivo do nosso grupo de estudos, é estudar o Nagarjuna. Sim. Mas parece que o Nagarjuna teve uma grande importância ali no budismo terra pura, dessa ideia de você perceber, entender a realidade de modo diferente. Então, que tem influenciado sem dúvida, mas se o próprio Nagarjuna esse é um problema. Mas esse é uma interpretação. Sim. Como há vários budismos, também há várias interpretações em jogo, né? Bom, deixa eu passar para outra pessoa perguntar isso, né? Sim. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, é sempre um problema discutir budismo, sobre autores, sobre textos. Agora, você se referiu especificamente, entre outras coisas, ao budismo Shin, ao Renbutsu, essa coisa toda. Nesse caso específico, essa interpretação que você deu um certo dúvida é o seguinte: do modo como eu entendo, qual é o espírito da coisa no budismo Shin? Como exposto no Shin, a pessoa percebe que ela é fraca, que ela é incapaz de conseguir qualquer coisa pelo seu esforço pessoal. Então, ela se entrega a um poder, né, de vida, justamente porque ela sabe que ela é incapaz, que ela não consegue fazer nada. Né? E no Tanisho, você vê isso apresentado de uma forma muito bonita, e então tem aquele exemplo da pessoa que não conseguia nem recitar o Tanisho, o Nebutsu, não conseguia nem recitar o Nebutsu. Então ela percebe, eu estou salvo. Porque eu sei que eu sou incapaz de tudo, né? E que não é pelo meu esforço que eu vou conseguir nada, então só me resta essa entrega. Agora, essa entrega é para o futuro necessariamente, não é para o presente, porque nesse instante eu não consigo nada, eu sou um idiota, eu sou um incapaz, eu tenho que ter essa esperança de ser conduzido. É assim que me parece que é a interpretação mais usual que eu recebi do budismo Shin. Uma outra dúvida em relação a qual dos conceitos de Atma com o qual se está dialogando fora do budismo, porque se você pensar o conceito de Atma que aparece nos Upanishads,
o Atman não renasce. Ele é impessoal. Né? Se você pega no Sankhya, que tem uma descrição bem detalhada do significado do renascimento, então você tem, aí a palavra usada é Purusha, mas é equivalente, né? Base. E Purusha não renasce, mas existem, porque não é igual, mas você tem noção de camadas envolvendo. Né? Purusha, então você tem arrancada, você tem culto, você tem manas, etc. E no Sankhya é uma descrição sobre qual é a estrutura que permanece existente quando a pessoa morre e que vai produzir o renascimento. Né? E que envolve necessariamente a presença dos resíduos do karma. O Atman é totalmente puro. Ele não é contaminado, ele não pode ter nenhuma relação com o karma. Né? Mas essas outras estruturas sim, e são elas que produzem o renascimento. Né? O Atman ou o Purusha na terminologia do Sankhya. Né? Então, esses resíduos do passado têm uma natureza semelhante à memória. Né? Tem que ter um suporte. E esse suporte não pode ser o Atman ou o Purusha, que são imutáveis e que não podem sofrer transformação e que não podem carregar nada. Então, precisa ficar essa dúvida sobre qual é esse conceito de Atman com o qual você está desenvolvendo. Bem, respondendo primeiro sobre a Terra Pura, né? Realmente, a ideia de hoje também é o que a gente vê no Japão, é exatamente essa ideia de que aproxima muito o budismo Terra Pura a algo parecido com o cristianismo para algumas pessoas, de que você se entende como incapaz de alcançar a liberdade. Nós estamos numa era degenerada, numa era em que mesmo você praticando meditação, você não vai conseguir se tornar Buda, você não vai conseguir a salvação do ciclo, enfim, você não vai conseguir compreender a realidade. Então você usa a ajuda da força do Buda Amida. Você recita, você chama a ajuda dele para poder renascer, porque só ele pode te ajudar a alcançar o estado de Buda, enfim, que é o conceito de Tarik, na força do outro, força do Buda. Só que, assim, no caso de um texto, do texto que eu utilizei, que é atribuído a ti, ele diz que nessa parte, aqueles que obtiveram o puro karma do renascimento na Terra Pura, a mente em samadhi, em meditação profunda, na hora da morte, é precisamente a mente renascida na Terra Pura. Ou seja, se esse texto é atribuído a ti, então podemos dizer que ele é do século VI. Há alguns escritores que dizem que ele não pertence a ti, que ele foi escrito depois. Então ele pode ter sido escrito no século XII. Sendo no século VI, sendo no século XII, nós vemos uma mentalidade diferente aí. Nós vemos que esse pedido de ajuda e esse renascimento não é depois de você morrer. É você conseguir alcançar um desenvolvimento mental utilizando um objeto. No caso, existem várias práticas diferentes, várias meditações diferentes. Meditação olhando para a parede, meditação vendo o rio, meditação num campo crematório. Várias formas que uma pessoa pode ficar... Essa é a teoria defendida por muitos autores do budismo Terra Pura. Você pode ficar muito disperso, não saber exatamente o que você faz, qual a forma melhor de meditar. Então eles dizem que a melhor forma de meditar é chamando o Buda Amida. Você recita Namo Amida Butsu, você fala que você está precisando da ajuda do Buda Amida e você vai conseguir. Mas eles mesmos dizem, você mesmo fazendo isso, esse renascimento é aqui, esse renascimento é agora. E principalmente na hora da morte, por quê? Se eu estou com a mente na Terra Pura, se minha mente está purificada, eu posso morrer sem ter preocupações, sem pensar na dívida que eu deixei, sem pensar
na pessoa que eu perdi, sem pensar no jogo do Corinthians que vai acontecer amanhã, eu não vou ter esse tipo de preocupação, porque minha mente está pura. Eu estou renascido na terra pura. Eu estou com o Buda Amida neste momento. Há uma vasta literatura japonesa de textos onde dizem que pessoas passaram a vida, fizeram várias coisas no momento da morte, citou na mão da Buda e renasceu na terra pura. E a história sempre termina aí. Não fala, e na terra pura ela começou a fazer isso. Não, termina aqui, renasceu na terra pura. E a história acaba. Por quê? A pessoa morreu. E a pessoa morreu neste estado de elevação máxima. E é isso que eu vejo nesse texto. É desse jeito que eu interpretei esse texto. Como também fala no Sutra da Meditação do Buda Amida. Assim que o pensamento do renascimento surge, o renascimento é alcançado. Quando eu penso que eu vou renascer na terra pura, quando eu vou alcançar a terra pura, nesse exato momento, minha mente se eleva a tal ponto que eu renasço. Então eu não preciso morrer. Eu renasço neste momento. E por isso que no Sutra da Meditação declara que a terra do Buda Amida não está longe. Não é um plano diferente, não é um paraíso diferente. É aqui. A terra pura é minha mente purificada. Se minha mente purificada é pura, esta terra é pura. Minha vida é pura. Então não é necessariamente uma morte depois. No caso do budismo, terra pura. Obviamente, passam muitos anos. O budismo terra pura já tem muitos anos. Muitas influências de coisas externas. As pessoas hoje, se você perguntar para uma senhorinha de idade que vai no templo terra pura do Japão, ela vai explicar que quando ela morrer, ela quer renascer nesse paraíso. Mas aqui eu vejo que um monge budista que estava fazendo a explicação sobre isso, estava dizendo que não era isso, que é um estado mental. E o tempo está... Não. Mas o jeito que eu posso responder do caso do Atman é que você compreende, no caso do budismo, você compreende a realidade. Você percebe que as coisas são agregadas, você percebe que elas não possuem uma essência em si, uma individualidade em si. Essa individualidade acaba em algum momento, mas em algumas correntes, há uma ideia de absoluto. Esse é um propósito que eu tenho, que eu quero pesquisar, eu quero estudar mais o budismo Shingon e entender o que é esse absoluto e o que eles estão dizendo nesse absoluto. Por isso eu não posso responder totalmente sua pergunta agora, mas o que o autor, o Koran Swami, diz é que esse Atman que está presente no budismo Mahayana e alguns textos do budismo Hinayana é exatamente o Atman Upanishádico. É exatamente o mesmo. É o que ele diz. No livro dele ele fala isso. Eu não sei dizer. Eu não consegui ler o livro dele. Mas, enfim, então há ainda um campo de estudo sobre isso. Ok? Bem. Não sei se você conseguiu responder. A sabedoria era passada em família, então tinha uma atividade mesmo da família. Por exemplo, eu nasci numa família que pratica agricultura, então eu não sei agricultura. Ou eu nasci numa tradição Limon, eu vou ser alguém que trabalha com nome. Então eu acho que esse japonês, filho, tem essa coisa que realmente era um filho que assimilava a sabedoria da tradição familiar. E daí também, não sei se isso é pesquisa grande, mas acho que o modo de aprendizado no Oriente, eu sei do Japão, não sei dos outros, o modo de aprendizado é muito importante para aprender, para
a gente conseguir ter percepção do que é falar também, como, né? Então, por exemplo, o Ziane, que escreveu o primeiro tratado sobre o aprendizado do autor, ele usa a metáfora, ele fala a transmissão da flor, que seria um aprendizado. E daí o aprendizado não se dá assim pela fala, pela retórica, como a gente é acostumado aqui, né? Não tem lousa, se você vai assim numa aula de Shodô, o professor ensina na lousa, é outra estrutura mesmo. Então, o Zé me fala sobre monomane, que é a cópia, copiar. Copiar até você entender e dar sentido do que você está fazendo. Então, às vezes o fazer não vem justificado, assim. Você faz por causa disso, para ter esse resultado. Você faz, não entende aquele filme hollywoodiano Karate Kid lá. Ele mostra muito isso, que o menino fica intrigado com o professor porque ele tem que ficar lavando janela em vez de aprender karatê. E daí, lá pelas tantas no filme, ele descobre o sentido de lavar a janela, encerar o carro, porque ele percebe pelo movimento que tem muito sentido naquilo. Aí, pensando nisso, ligando com ontem e outros dias, que aqui é sempre colocada aquela fala famosa do Wittgenstein, que não pode se falar, deve se calar. Eu acho que tem uma compreensão um pouco torcida dessa fala, assim, porque o Ziane também falava que a flor não se ensina falando, a flor se ensina esse novamente, aprendizado que não pode se falar. E não é assim, ontem eu fiquei um pouco assustada, assim, que na banca, que foi super legal, assim, os professores, de livro, não sei o quê. Eles são muito radicais, assim, não, tem que falar, não, mas não é questão de não falar ou não falar, assim, não é uma crítica, assim, a academia não deveria falar, não é isso. É que realmente a prática, como ela se dá no silêncio e a pessoa que significa aquilo lá, não sei aonde na vida, ela fica em desvantagem quando você tem eficiência da fala, assim, né? O saber acadêmico, assim, que é muito mais eficaz, mais pontual, direto. Então, acho que não se calar quando não se pode falar não quer dizer que não se pode ensinar ou não se pode falar no conhecimento. Quer dizer que existem outras formas de aprendizado, que às vezes passam pelo corpo, que não é um cérebro descolado do corpo, ou uma pessoa que só é por intelectualidade, que também é uma pessoa que tem um pouco de corpo que sofre, não sei, aí eu só pensei nisso por causa do corpo que você falou, e desdobrando assim as coisas que a gente tem na vida aqui. Quando você fala, me lembra o Shu chinês. Não sei se é o mesmo. Me lembra muito o taoísmo, né? Educação na linha taoísta, né? Porque no caso desse texto, Chuang Tzu, ele cita várias vezes o Confúcio para criticar
para colocar a palavra na boca dele, para fazer ele ser um taoísta. Ele falando como se ele fosse um taoísta, né? Citando, por exemplo, um mestre, por exemplo, que teve um dedo amputado e que aquilo não é um problema para ele na vida. Ele continuava vivendo normal. Ele seria um mestre, verdadeiro mestre a ser seguido, vamos dizer assim. Mas só que essa crítica aí não é simplesmente só uma nova proposta, né? Ele pega a minha suspeita, né? Essa é a minha suspeita na época, né? China antiga e tal. Confucionismo, a gente só fala o nome, né? A gente não sabe o que quer dizer confucionismo. Confucionismo é uma palavra ocidentalizada, né? Mas no termo chinês é o Hutia, é a escola dos letrados. Então a escola dos letrados seria equivalente, vamos dizer assim, à academia, ao letrado acadêmico. Então a intenção, o projeto maior, por exemplo, do Confúcio, a base dele, educação, né? Como resolver, como ordenar um mundo que está em desordem, que eram os estados combatentes, a primavera e outono e tal, né? Como? Meio da educação. Tao, né, ou do, japonês, para ele educação. Só que é uma educação de a gente precisa ser instruído para botar ordem. Só que Chuang Tzu, ele critica, acho que ele não critica diretamente Confúcio, assim, desqualificar mesmo. Acho que não é essa tanta a intenção, mas a apropriação que foram fazendo dos ensinamentos dele, deixando a coisa mais racionalizada do que já estava, porque o projeto educacional dele é muito grande, né? É muito amplo, né? Muito completo. Mas a crítica, vamos dizer assim, que ele faz é essa, né? É por aí que você falou mesmo. De não haver um mestre que simplesmente diga, faça isso, faça aquilo, né? Mas a mais, né? Uma coisa a mais, né? Eu tô tentando evitar de usar certas palavras que a gente usa muito, tá? Se eu usar, não vai dar certo. Porque são muito dicotomizantes, né? Não é muito essa a coisa. Você já falou, acho que você já falou tudo já. Acho que ela já explicou. O que eu ia falar aqui, ela já falou. Só estou dando uma coisa assim mais técnica, mais contextualizada, historicamente, filosoficamente e tal. Vou tentar simplificar em termos chineses, não nos nossos. A coisa mais importante, vamos dizer assim, mais fundamental, o termo mais fundamental na China antiga é o Tao. Eu vou escrever. Só, se puder fazer um pouco rapidinho, que a gente já passou do tempo também. Vocês já identificaram, né? Já estão sabendo, né? Tao, esse aqui é o fundamental. Muito traduzido como caminho. Acho que todo mundo já conhece. Ou também a forma como o professor Supervier traduziu também como curso, né? Traduziu como curso. Ou curso, ou caminho, ou via, ou método. Então o método, o caminho do Confúcio, por exemplo, é educação. Só que para o Chuang Tzu, algo mais, vem uma coisa antes. O próprio Tao. O próprio Tao é mais importante. Ele que gera tudo. Ele que é o fundamental para tudo existir.
assim, em termos mais abstrato, né? Mas em termos mais concretos, seria o seu método, o seu caminho, a sua via, aquele recorte, o seu discurso. Essa que vai ser assim. Então, no caso do Chuang Tzu, qual que é a proposta dele, né? Se o concurso diz vamos educar, então é uma ação. Chuang Tzu diz não agir. O Hui, não agir, ou não ação. Eu não traduzir como não ação também. Só que, como no chinês os verbos são privilegiados, você usa muito verbo para educar. As mães usam verbo para educar as crianças, né? Sempre verbo, não tanto substantivo ou adjetivo, mais verbo. Então, não agir, que é não coagir, não coação. É simplesmente isso. Então, eu só estou redizendo o que ela falou. Termo mais técnico, né? O Hui. Eu até vi um U lá que você colocou, só que escrito em japonês, né? Eu identifico pelo Hanti, né? Escrita chinesa, Hanti. A gente fala normalmente ideograma, caractere, né? Mas eu prefiro usar o direto, né? Hanti ou Ti. Enfim. Mais ou menos isso. Não ação, não... Se pudesse estender, seria não educação, né? Só que... Desculpa, acho que a gente já está quase entrando no tempo da outra mesa. Acho que a gente pode continuar essa conversa depois da... Valeu. Mas então, muito obrigado a todos e em breve nós temos a próxima mesa da sessão. Obrigado.